Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas, queridos e querides, Janja meteu a boca no trombone. Janja disse, comigo não, violão. Eu tenho o direito de meter o meu bedelho, sim, em questões que eu acho que o país, que as crianças, que as mulheres estejam envolvidas. Então, vamos chamar o vídeo aqui para que a gente possa fazer esse comentário. Tati, sobe o vídeo da Janja. Por isso, o diálogo constante, o acompanhamento responsável, a definição de limites e a responsabilização das plataformas digitais são medidas igualmente indispensáveis para a sua proteção. E aqui eu faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Desculpe, mas eu precisava falar isso. É urgente a regulamentação dos espaços digitais. Quantas crianças precisamos perder? Quantas pessoas ainda precisam sofrer violências para que consigamos um espaço saudável na internet? Muito bem, olha, eu acho que já tem uma estratégia da mídia tradicional e do bolsonarismo para a eleição de 2026. Há uma tentativa de colocar, ao abrir espaço para Michele ser a candidata a presidenta representando o ideal bolsonarista, a direita e a extrema-direita brasileira, eles vão bater na Janja. Ela mesmo disse isso recentemente, que ela tem apanhado mais nas redes sociais do que o próprio Lula. Por quê? À toa? Evidente que não. Isso levando em consideração que a Janja tem sido extremamente discreta na sua condição. Tirando um ou outro exagero, talvez aquela lá do Elon Musk fuck you, fora isso, a Janja não tem aparecido em convescotes, não fica andando com influencers em festas de aniversário, desfilando, não tem colocado sua opinião para fora do governo, não existe história de ela dando pito em ministro, qualquer coisa que valha. Ela fez uma fala, só que aí os caras transformam uma fala num encontro com o presidente da República, onde de um tema onde, como disse o Lula, ela domina melhor do que o presidente, e eles estavam ali numa conversa reservada, não era num evento público, ela não cortou o presidente numa fala de um evento público, ela não fez uma descortesia como tentaram, né, fabricar, como Andréa Sadi na Globo News tentou fabricar. Ela não fez nada disso. Ela, numa conversa, quando entrou o assunto em pauta, ela falou: permita-me dar uma opinião, presidente. Olha, aqui tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Ela tem se comportado com muito mais discrição do que a Michele. Ela não tem um cargo no governo como a afinada ex-mulher do presidente Fernando Henrique Cardoso teve.
que era uma pessoa intelectual, respeitada, também discreta, teve uma participação discreta, mas teve um cargo no governo Fernando Henrique. E a Janja não tem esse cargo. Ela ocupa a posição de primeira-dama e participa, como primeira-dama, dos encontros que estão chefes de Estado, porque o seu marido é um chefe de Estado. E ela não pode, como disse o Lula, ser considerada cidadã de segunda classe por isso. Então tem que ir no lugar e calar a boca e ficar quieta. Mas aí, como existe a possibilidade de Michele entrar no jogo, eles vão tentar contrapor na eleição a Michele contra a Janja. Mesmo não sendo ela a candidata, o candidato é o Lula, me parece que é a Janja que assumirá o primeiro plano na disputa eleitoral. Por isso bate-se tanto na Janja. E aí eu queria fazer um apelo para as pessoas de esquerda, progressistas, para as pessoas que não estão, né, usando esses ataques a gente como subterfúgio para fazer campanha anti-Lula, que tomem um pouco mais de cuidado quando fazem comentários sobre a primeira-dama, porque muitas vezes é como se ela estivesse ocupando o lugar que não é dela. E esse é o lugar de fala da primeira-dama, numa reunião fechada, num jantar, poder falar e dirigir palavras, sim, para quem quer que seja. Então, tem um movimento, como a já acaba assumindo alguns protagonismos, era e também sempre muito a partir de fofocas da imprensa. A Janja tem não sei quantos assessores. A Janja não tem quantos assessores, mas eles estão... Por exemplo, uma das pessoas que era considerada assessora da Janja, eu sabia, conhecia, eu não vou citar nome, porque ela saiu do governo, inclusive talvez por causa disso, fazia um trabalho correto de redes sociais e foi afastada talvez porque achavam que ela era da Janja. E ela tem uma história muito mais ampla de acompanhamento do Lula e do PT do que a chegada da Janja até aqui. Então, muito do que se produziu dessa lógica, né, de fofocaiada, hoje contamina a imagem dela. Isso muito estimulado até por pessoas que se dizem progressistas, que são machistas e que não aceitam, não admitem compartilhar ou ter menos protagonismo do que mulheres. Essas mulheres têm que ser, no mínimo, cidadãs de segunda classe para muita gente, inclusive da esquerda ou do campo progressista. Então, eu queria fazer essa fala para poder dizer o seguinte: tem uma estratégia eleitoral por trás da queimação da Janja. Tem uma estratégia de polarização da Michele com ela, que não cabe a esse campo assumir, porque não é disso que se trata a eleição de 2026. Nós temos o Lula como candidato, o campo progressista terá o Lula, ele é o candidato. Ainda tem gente que fica falando, mas o Lula vai desistir. Hoje estavam dando espaço para o João Dória fazer comentários sobre isso. O estrategista João Dória, que de governador do estado, candidato a presidente da República, ficou sem nada na mão, não pôde nem disputar a sua própria reeleição. Hoje ele é tido como um grande analista para poder dizer o que Lula não será candidato em 2026. Será, João Dória. Será, João Dória. Será e tende a vencer a eleição contra a Michele ou contra o Tarcísio. E se o Bolsonaro se reabilitar politicamente, o que eu acho impossível, dadas as condições objetivas que temos, também perderá como perdeu quando era presidente. Então, esse é o candidato do campo progressista. Sua esposa é a Janja, ela não está
na lista eleitoral, não vai disputar para... Ela não, como os filhos do Bolsonaro, ou a própria mulher do Bolsonaro, ela não estará disputando o cargo político, continuará ocupando o cargo que lhe tem do ponto de vista burocrático, o papel de primeira-dama. Enfim, gente, era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.